Olá, nós de novo. Hoje nós vamos falar sobre pandemia, certo? Que é o que todo mundo tá falando, claro. Vamos falar numa perspectiva de, deixa eu perguntar a essa criança, né, se o que é que ela acha, o que é que ela sente, o que é que ela vê, o que ela pensa da pandemia. E aí, criança? Eu penso da pandemia um castigo para todo mundo. Ave Maria, foi forte, né, minha gente? Por que em que a pandemia seria um castigo para todo mundo? Por causa que todo mundo tá em casa, tá sem ver os amigos, tá sem ir pra escola, tá sem aprender, tá sem ir pra um monte de lugar, tá sem ver um monte de pessoa. Ah, tá. Geralmente, quando a gente leva um castigo, então a gente fica em casa É. de castigo, porque É. fez uma coisa errada. Ei! Pode ser. Interessante essa percepção da pandemia ser um castigo. Fique quietinha, mulher. Vamos continuar. Fica mexendo. Interessante essa perspectiva do... Não tinha pensado assim, da pandemia como um castigo. Primeiro porque nos isolou, né? Nos isolou, mesmo que não tenha nos isolado em casa, mas nos isolou da nossa rotina. Então, nos tirou da rotina, tirou de perto das pessoas que a gente amava, tirou daquilo que nos movia, que era a energia da nossa dinâmica, que é o nosso trabalho. Então, de fato, mexeu com muita gente. Mas não tinha pensado nessa possibilidade de ser um castigo, né? Talvez um castigo pelo jeito que a gente esteja vivendo, né? Quem sabe? Talvez a gente não esteja vivendo, não estava vivendo de um jeito correto, de um jeito, né, interessante, um jeito bacana. E aí deu uma parada para todo mundo pensar na sua vida, né? Mas aí eu ouvi esses dias uma reflexão interessante. Porque uns dizem assim, nessa pandemia tem muita gente que ficou boa, tem muita gente que é má, é egoísta, não tá pensando nos outros, não usa máscara, nem se protege, tá na rua e não pensa em ninguém. E a partir disso, eu ouvi uma reflexão que dizia assim: na verdade, a pandemia não fez as pessoas se tornarem egoístas ou ruins ou boas, né? Ou solidárias. O que ela fez foi aflorar o sentimento que já existia. Então, segundo eu não lembro quem era que estava fazendo era live, são tantas lives, né? Nesse novo formato de se comunicar e ter a interação entre todos. E ele dizia isso, não, as pessoas boas, o que a pandemia fez foi aflorar os sentimentos que já existiam nas pessoas. Então, as pessoas boas, as pessoas que tinham compaixão, ficaram melhores e com mais compaixão, mais solidárias, mais solícitas, se preocupando mais com o outro, lutando pelo outro. As pessoas que não têm tantos sentimentos bons, que são egoístas, que são ignorantes, só elevou isso ao quadrado, ficou extremo. Então, a pandemia só trouxe à tona sentimentos que já existiam. Quem era bom pode ter ficado melhor, quem era ruim ou continuou ficou ruim. E daí eu assistindo outra live vi a questão ele é coaching, né? O Valões, e ele dizia assim, existe pessoas balão e pessoas âncora. Eu já tinha conversado com ela sobre isso. E, na verdade, o que faz uma âncora? Uma âncora, ela puxa o navio para baixo, ela deixa o navio parado. E um balão? Serve para subir. O próprio nome âncora, o próprio nome balão, eles já trazem o seu próprio significado, né? Pessoas balão, pessoas para cima, pessoas que têm a somar com sua vida, com a própria vida dela, pessoas que sabem que têm as dificuldades, são conscientes dos problemas, mas não são pessoas que vivem presas a isso aí, a essa situação ruim. Porque você pode viver a situação ruim, a forma não é que você que seja uma pessoa balão,
você não vai ter uma situação ruim. Você vai ter uma situação ruim, sim, porque você é humano, a vida é dinâmica e todos vamos passar. Mas é a forma como você encara essa situação. Do mesmo jeito de pessoas âncora, né? É a forma como elas encaram qualquer situação de adversidade, puxando para baixo. E a companhia dessas pessoas é uma companhia complicada, porque às vezes você vem com um projeto, né? Você vem com uma ideia e a pessoa âncora diz logo: homem, pra que tentar? Não vai dar certo, não. É perda de tempo, vai perder gasto, então desmotiva. A gente vê isso muito no trabalho, a gente vê muito isso nas relações pessoais também, né? Relações familiares, de pessoas que a gente vem com um projeto, vem com uma vontade de fazer diferente, e infelizmente elas começam a ser a âncora do navio, jogar, puxar para baixo. Enquanto as outras pessoas não. Eita, interessante. Pode existir essa possibilidade, essa limitação. Não, mas a gente vai tentar e vai ver se supera isso aí. O que a gente quer deixar nessa tarde de hoje é o seguinte. A realidade é que a vida, às vezes a gente quer acreditar que a vida vai ser para sempre. E ela não vai, né? A vida ela tem começo, tem meio e tem fim. E isso é a coisa mais lógica do movimento da vida. Agora, cabe a nós decidirmos que rumo nós vamos dar a ela. Claro que para uns vai existir mais possibilidades, para outros pode ser que não exista possibilidade, mas, de fato, nesse momento, ele vem para nos fazer pensar isso, que tipo de pessoa vale a pena ser para você e para as pessoas. Né? Que tipo de pessoa vale a pena ser para o mundo também. É isso que a gente dialoga na tarde de hoje. De novo, uma tarde fria, né? Nossa tarde de inverno. Se ele não começou hoje, começa amanhã. Mas a gente espera encontrar você no nosso próximo Dialogando. Beijos!